Como se livrar dos gases e daquele estufamento na região da barriga? A gente sabe que essa sensação, além de ser ruim, às vezes chega até a causar dor, né? Também acaba aumentando muito a barriga. Quando você se livra desse estufamento, quando você se livra desses gases que estão aí sendo produzidos em excesso, você percebe uma diminuição gigantesca na barriga. Parece mentira, assim, já aconteceu de alunas entrarem no mais magra, né? Com aquele inchaço, aquele estufamento, e em questão de um dia seguindo o cardápio, já perceberam uma diminuição brutal a ponto das calças ficarem mais folgadas. É porque assim, ó, meninas, esse inchaço, ele faz a gente aumentar muitos centímetros, mais do que a gordura. Para você aumentar, por exemplo, 2 centímetros de barriga com gordura, você tem que ganhar muita gordura. Agora, para você aumentar 2 centímetros, 5 centímetros de barriga, de abdômen com inchaço, é questão de um dia você já consegue aumentar. Não sei se já aconteceu com você de ir num rodízio de pizza, de ir num aniversário e do nada ter que abrir o botão da calça. Isso é inchaço, isso é estufamento, isso é produção de gases. Então, imagina só você viver assim. E tem gente que tá acostumada a viver assim, acostumada com a barriga estufada, acostumada com aquela sensação de estômago alto, acostumada com excesso de gases, acha que é normal, mas não é normal. Você não pode e não deve se acostumar com a dor, com o desconforto, isso não é normal e a gente vai resolver aqui hoje, tá? Eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que vão já te ajudar para diminuir a produção de gases, para ajudar a eliminar esses gases, esse estufamento que tá aí, às vezes por ter comido alguma coisa diferente, às vezes por estar com alguma inflamação, e como consequência, você já vai notar a barriga desinchando. Por que a barriga? Porque os gases, esse estufamento, ele fica na região abdominal, né? Então, quando a gente diminui isso, a gente percebe uma diminuição na barriga, tá? Percebendo as roupas ficando um pouquinho mais folgadas também, e você se sentindo um pouco melhor. Até porque... Sabe por que também que eu tô fazendo esse encontro hoje sobre gás e estufamento? Porque eu quero que você já aplique o que eu vou te mostrar agora para você se motivar. Quando você começa a mudar algumas coisas na sua alimentação, na sua rotina, e você vê resultado rápido, você se motiva a continuar. Não tem nada melhor para motivar a gente do que resultado, né? Então, eu quero que você se motive para na quinta-feira, no nosso evento de quinta-feira 12 em 12, quinta-feira às 19h30, onde eu vou mostrar para você como você pode emagrecer 1 quilo por semana, pode emagrecer 12 quilos em 12 semanas sem sofrer. Já no evento de quinta, eu vou entregar para você um cardápio de um dia inteirinho com refeições emagrecedoras. Então, eu quero que você chegue no evento de quinta motivada, animada, querendo aplicar mesmo o que você vai receber, o que você vai aprender, tá? Então, se você ainda não se inscreveu no evento, comente aqui "eu quero", que eu te envio no direct o link pra se inscrever, tá? Vamos lá então, como que a gente vai se livrar desses gases, desse estufamento que tá na barriga? Antes de eu te falar o que fazer para eliminar esses gases, eu preciso que você entenda e que você cuide para não ficar produzindo mais gases. Não adianta eu vir aqui falar para você, toma um chá tal, que eu vou dar umas dicas de chás que ajudam muito a eliminar os gases, tá? Mas não adianta eu vir aqui e começar esse encontro falando pra você, toma o chá tal. Se o que você tá consumindo no seu café da manhã, no seu almoço, no seu lanche, no seu dia a dia, tiver produzindo gases. Porque daí você vai falar pra mim, Dara, aquele chá não adiantou de nada. Você vai falar pra mim, Dara, apliquei aquilo lá e não funcionou. Claro que não funcionou. Ao mesmo tempo que você tá limpando a sua casa, você também tá sujando ela. Se você passar um pano na sua casa e o seu marido tiver com o pé sujo pisoteando, a casa vai ficar limpa? Não vai nunca, né? Então não adianta você tá aplicando aí as estratégias pra eliminar gases, pra eliminar estufamento, pra eliminar inchaço, mas ao mesmo tempo você tá consumindo coisas que estão inchando, que estão fazendo você produzir gases, fazendo você inflamar. Então, o que a gente tem que cuidar para não produzir mais gases? Faça isso agora essa semana, tá? Primeiro de tudo, alimentos com muita gordura. Tudo que tem muita gordura, por exemplo, empanados e fritos, sabe? Eu tô lá comendo toda hora. Ou é um bife empanado e frito, ou é um peixinho frito, ou é um pastel frito. Gente, pelo amor de Deus, não é proibido e não tem problema consumir eventualmente. Eu tô falando toda hora. Ou então, eu tô comendo bolachas recheadas, não precisa nem ser recheadas. Às vezes, alguns biscoitos ali que a gente encontra no supermercado, alguns até vendidos como saudáveis, são cheios de gordura, que fazem a gente produzir gases. Quando esse alimento cheio de gordura chega lá
chega no nosso intestino, as bactérias do nosso intestino acabam produzindo mais gases. Gases é a mesma coisa de estufamento, tá? O gás, ele faz a gente estufar. Lasanha pronta, pizza pronta, tudo isso tem muito também aditivo químico na composição que faz a gente acabar fazendo mais gases, produzindo mais gases, tá? Então, primeira coisa, quais alimentos que você consome no seu dia a dia que tem muita gordura? Até o leite, se você consome muito leite de vaca, principalmente o leite integral, tome cuidado, porque tem mais gordura na composição. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse detalhe, tá? Segundo tipo de alimento que também aumenta a produção de gases no seu corpo e de nada vai adiantar você aplicar as outras coisas que eu vou te falar se você estiver exagerando nesse tipo de alimento. Alimentos com muito açúcar e adoçante. Então, sabe aquele alimento que você comia cheio de açúcar e aí você começou a trocar pelo alimento fit, diet, zero, light? Sabe que muita gente acredita que isso ajuda e tal, né? Só que, gente, tem alguns adoçantes, até o xilitol. Se você usa muito xilitol nas suas receitas, tome cuidado. Tudo que acaba em ol, malitol, xilitol, também acaba irritando um pouquinho o nosso intestino, acaba gerando, né, uma maior produção de gases. Lá no nosso intestino a gente tem várias bactérias, bactérias boas e bactérias ruins. Só que a gente tem que ter um equilíbrio entre essas bactérias. Se a gente tiver muita bactéria ruim, a gente acaba aumentando estufamento, gases e por aí vai. Quando você consome muitos alimentos com muito açúcar e adoçante, você alimenta as bactérias ruins. E aí você acaba tendo uma distensão na barriga, você acaba tendo maior produção de gases, estufamento e tudo que eu já acabei de falar. Então tome cuidado com as bolachas, tanto bolachas normais quanto bolachas fit, saudáveis, né? Não sei se já aconteceu com você de você comprar uma bolacha no mercado fit, zero, rica em fibra, saudável, e aí você come aquela bolacha, nossa, que delícia, que doce essa bolacha, cookies, né? Que doce isso aqui, minha mãe comprava muito isso. Ai, olha, Dara, o que eu comprei? Ela chegava em casa, né? Dara, olha o que eu comprei. Toda orgulhosa que tinha comprado um cookies de aveia, não sei o quê. Aí eu olhava lá os ingredientes daquele biscoito, gente, cheio de adoçante, cheio de corante, cheio de conservante. Falava, mãe, é melhor o biscoito que tu faz em casa, que ela faz biscoito em casa, né? É melhor os que tu faz, que tu usa, né, o açúcar aí normal, mas não tem esse tanto de adoçante, do que ficar comprando esse tipo de produto que é vendido como saudável e na verdade não é. Então, claro que além disso, a gente também tem todo tipo de açúcar em excesso. Meninas, o açúcar, a gordura, só vai provocar gases em vocês se vocês, primeiro, exagerarem, então consumirem uma quantidade muito grande, e segundo, se vocês não comerem dentro da refeição emagrecedora. Então, por exemplo, a pior coisa que você pode fazer é comer, se você quer emagrecer, né? É comer, por exemplo, um doce, um açúcar com o estômago vazio. Porque o seu estômago ele vai absorver todo esse açúcar muito rápido e o impacto negativo dessa refeição, assim, vai ser mais gases, mais estufamento, um metabolismo mais lento, um estoque de gordura maior. Então, se você encaixar esse açúcar a mais, esse alimento um pouquinho mais gordo, né, dentro da refeição emagrecedora, não vai ter um impacto tão negativo, porque a refeição emagrecedora bloqueia boa parte da absorção desse açúcar, dessa gordura, desse carboidrato. Então, isso é a base. Mas no evento de quinta-feira, eu vou explicar como que funcionam as refeições emagrecedoras, e o legal é que com elas você pode comer a comida que você tem em casa, você pode comer a comida que você gosta de comer, só encaixar dentro da refeição emagrecedora. Ó, a Julie tá perguntando aqui, fala sobre diabetes tipo 2? Julie, vai lá no meu Instagram, @NutriDaresCarton. Lá eu fiz já 2 lives sobre diabetes, o que comer para baixar a glicose no sangue. E no evento de quinta-feira é também para quem tem diabetes, tá? Porque o evento de quinta, as refeições emagrecedoras, elas ajudam muito. Na verdade, elas acabam com diabetes, pré-diabetes. Nossa, fechou a janela aqui, ficou escuro. Pera aí, gente, que eu vou abrir a janela, só um pouquinho. Não gosto muito de ficar ligando a luz, essa luz aqui na minha cara. Aí a janela é melhor. Então assim,
Participem, tá? Você que tá aí com gordura no fígado, diabetes, pré-diabetes, vem participar do evento que vai te ajudar pra caramba, ok? Aí tem mais um tipo de alimento. Mais um tipo de alimento que promove muitos gases. Principalmente se você consumir fora da refeição emagrecedora e se você exagerar, que é o glúten. Alimentos com glúten, muito glúten. Então, se você anda comendo pão no café da manhã, pão na janta, pão no lanche da tarde, o pão não engorda, ele não engorda, tá? Mas se você exagerar no pão, no glúten, você vai ter mais estufamento, mais gases, mais retenção de líquidos. Então, tome também cuidado com o consumo de glúten ao longo do dia, se você anda com muitos gases e estufamento. Tá, falei agora, então, deixa eu ver quantos, 3 tipos de alimentos pra gente tomar cuidado, né? Pra você cuidar ali na sua alimentação. Agora, o que você vai fazer, então, hoje que você tá inchada, que você tá estufada, que você tá com muitos gases? O que você vai fazer pra eliminar esses gases hoje mesmo? Primeira coisa, você vai consumir 2 xícaras de chá no seu dia. Eu vou te dar os chás certos pra você consumir pra eliminar esses gases, esse estufamento. Existem alguns chás que têm propriedades karmativas. O que isso significa? Quando você toma esse chá ele chega no seu intestino, no seu trato digestivo, ele engloba o gás que tá ali. O gás tá assim, ó, no seu... Pensa isso aqui, ó, no seu intestino. Então, inchando sua barriga. O chá, ele engloba o gás e ele dissolve o gás. Como assim dissolve, Dara? Para que ele dissolve? Para ser eliminado com as suas fezes. Então, tem muitos chás que ajudam tanto a diminuir gases e estufamento por ter essa propriedade karmativa, que ajuda a dissolver o gás e mandar embora pelas fezes. Por exemplo, chá de erva doce. E é gostoso o chá de erva doce, né? Chá de hortelã. Chá de camomila. O próprio chá de boldo também ajuda, mas não tanto com gases, ele ajuda na digestão, tá? Mas os melhores, primeiro, chá de erva doce, chá de camomila e chá de hortelã. 3 tipos de chás que ajudam muito a eliminar os gases que já estão dentro de você, te deixando inchada, te deixando estufada. Então, como que você vai tomar esses chás, tá? Não tome eles com a comida, porque daí você vai aumentar a produção de gases. Quando a gente toma um chá comendo alguma coisa, que eu sei que muita gente acaba fazendo isso, a gente pode prejudicar a digestão daquela refeição. Quando a gente prejudica a digestão de uma refeição, a gente tende a ter mais gases depois. Então, o que você vai fazer? Você vai tomar o seu chazinho, 2 xícaras de chá ao dia, não precisa ser 1 litro, 2 xícaras, mas você vai consumir ele pelo menos 30 minutos longe das refeições. Então, se você tomou café da manhã às 8 da manhã, às 7 da manhã, você vai tomar o chá às 7h30. Ou depois disso, né? Não tem problema se for bem depois. Não pode ser próximo da refeição, tão próximo. Então, espera 30 minutinhos e toma. Sabe o que eu gosto de fazer? Eu tomo meu café da manhã e tal, aí trabalho um pouco, aí no meio da manhã eu pego e tomo uma xícara de chá. Almoço, aí no meio da tarde, início da tarde, umas 1h30, 2 horas, eu almoço meio-dia, né? 1h30, 2 horas, vou lá e tomo outra xícara de chá. Então, nunca junto com a refeição, para não acabar piorando a sua situação. 2 xícaras é suficiente, não precisa ser mais do que isso. O legal também é vocês variarem, tá? O chá. Então, não tenta não tomar o mesmo chá de manhã e à tarde. O mesmo chá todos os dias. Porque senão, você vai estar todo dia fornecendo o mesmo tipo de substância para o seu corpo. E, gente, tem uma coisa que quem tá no efeito platô, que não consegue mais perder peso, até perdeu um pouco, mas parou, travou, ou então tá voltando a engordar, mesmo comendo saudável, presta atenção. Quando você faz a mesma coisa por muito tempo, o seu metabolismo trava. O nosso corpo, ele é muito inteligente. Se eu tomar todo dia o mesmo tipo de chá, se eu comer todo dia o mesmo tipo de alimento, o mesmo carboidrato, formar as mesmas refeições, nos mesmos horários, eu acabo que chega um momento... Eu posso perder peso no começo, posso, mas chega um momento que o meu metabolismo trava. Mesmo fazendo a mesma coisa, eu não perco mais peso. E eu posso até ganhar peso fazendo a mesma coisa que eu fazia antes. Por quê? Porque meu metabolismo travou e começou a ficar mais lento. Então, e aí o que muita gente erra e faz?
diminui ainda mais a quantidade de comida. Aí fica passando fome, fica, né, passando vontade de comer, quando na verdade era só mudar a estratégia. Mas no evento de quinta-feira eu vou explicar mais sobre isso. Depois do evento também eu vou dar oportunidade para quem quiser entrar no Mais Magra com um valor especial, justamente para ajudar quem tá aí querendo emagrecer ainda esse ano. Então, quem ainda não se inscreveu no evento, bora se inscrever. É só comentar aqui, eu quero, que eu te envio no direct. Vai ser na quinta-feira dessa semana, dia 16, tá? Às 7h30 da noite, o nosso evento vai ser ao vivo. Recomendo você estar ao vivo, porque no evento a gente vai estruturar um cardápio de um dia inteirinho com refeições emagrecedoras com a comida que você gosta, que você tem em casa. Eu vou perguntar, o que vocês gostam de comer no café da manhã? Aí a gente vai elaborar juntas um café da manhã que vai te ajudar a emagrecer, que vai acelerar o seu metabolismo, que vai potencializar a queima de gordura, mas com a comida que você tem em casa. Quem tá comentando aqui eu quero no TikTok, clique no link que tá na minha bio e se inscreva. Se você não conseguir por lá, vai pro meu Instagram, é melhor. Vai lá no meu Instagram, @NutriDaraScarton, porque lá no meu Instagram eu consigo compartilhar muito mais dicas com vocês do que aqui no TikTok, tá? Então você, Sônia, Andréia, que tá colocando aqui eu quero, vão lá pro meu Instagram, tá? Aí, gente, então, beleza. Posso misturar erva doce e camomila? Pode, só que daí não toma sempre esse chá, tá? Tenta dar uma variada, tá bom? Vamos lá, então. Outra coisa também, meninas, que ajuda muito a mandar embora o excesso de gases e estufamento é a aveia. A aveia ajuda pra caramba, sabe por quê? Porque ela tem bastante fibra na composição que ajuda o seu intestino a se movimentar mais. Quando você aumenta a movimentação do seu intestino, você faz com que aquele gás que estava ali preso, às vezes até causando dor, ele vai embora junto com as fezes e tudo mais. Então, quando você consome mais aveia ao longo do dia, você ajuda na movimentação do intestino, ajuda a fazer cocô, ajuda a eliminação de gases. Sabe que ontem à noite eu fiz uma pizza emagrecedora, é uma das receitas que tá no Mais Magra, com aveia. E aí, eu e o Rafa, a gente tava comendo, né? Sobrou um pouco, eu tomei até no meu café da manhã essa pizza. Bom dia, meninas! Tomei até no meu comi no meu café da manhã essa pizza. Gente, eu falei pro Rafa, ela é tão boa, mas tão boa, juro, tá? Que não parece que é de aveia. Sabe quando você come uma comida assim e você pensa, é sério que isso aqui é saudável? É sério que isso aqui... Gente, e o legal é que assim, quando você come algo que é emagrecedor de verdade, né? Não é essas receitas fit lotadas de xilitol, que nem eu falei, eu vou fazer um bolo sem açúcar, mas tá cheio de xilitol nesse bolo. Xilitol aumenta também gases de estufamento. E aí você come o bolo e, nossa, dá aquela estufada, aquela coisa. Poxa, mas eu comi algo saudável e mesmo assim tô me sentindo assim. É tão ruim, né? E aí ontem a gente jantou a pizza e eu falei pro Rafa, como é bom a gente poder comer algo que é gostoso pra caramba, né? E ao mesmo tempo deixa a gente bem. Gente, comi a pizza, a gente comeu, né? Pro Rafa gostar é porque é bom mesmo, tá, gente? Ele não fica comendo coisa saudável que não é boa, não. E muito menos eu. Então, e é tão bom a gente comer, se sentir bem, acordar bem, porque quando a gente come uma pizza com glúten, com mais gordura, com mais açúcar, no dia seguinte a gente já acorda um pouco diferente, né? Estômago mais pesado e tal. Não, a gente dormiu bem, acordou bem, comemos de novo a pizza no café da manhã e estamos bem. Então, e ainda ajuda, né, pra quem quer emagrecer, ajuda o metabolismo a acelerar, ajuda o intestino funcionar, ajuda a não inchar, não estufar. Então, quando eu falo da aveia aqui, faça receitas com aveia. Quem se inscreveu no evento de quinta recebeu, tanto no e-mail quanto no grupo do WhatsApp, um e-book com algumas receitinhas emagrecedoras. Nessas receitinhas tem aveia na composição, vocês vão ver. Não é à toa, é porque realmente ajuda no processo de emagrecimento, na queima de gordura. Então, quando eu falo assim, consuma isso, consuma aquilo, consuma de uma forma que realmente vai te ajudar no processo que vai te dar prazer. Senão não vai ter como você querer continuar comendo algo que te ajuda a emagrecer, mas que não seja gostoso, né? Quantas vezes você começou uma dieta, um processo de emagrecimento, tendo que comer comida sem graça, tendo que comer comida sem gosto. Esses dias eu peguei um Uber que o cara ele ficou falando assim, não, nutricionista não dá
Nutricionista fala pra você comer frango e salada. Um dia até vai, mas depois como que você come? Daí eu falei, eu não sou assim não, eu não sou assim não, graças a Deus. Mas enfim, né? Você sabe que às vezes você vai aí num profissional que nunca teve que passar pelo processo de emagrecimento e é muito simples falar, não come isso, não come aquilo. É muito simples falar quando não é com você, né? Eu já passei por isso e sei o quanto é ruim. Mas, por isso que hoje em dia eu não faço isso, tá? Nunca, na verdade, gente, desde que eu me formei, nunca, tenho o maior orgulho de falar, nunca dei uma dieta pra uma pessoa com coisa sem graça, com comida, falando pra tirar a comida que a família come, nunca. Porque realmente é isso, né? Quem passa por isso sabe o quanto é sofrido, tá? Então a aveia também pode ajudar. E assim, ó, gente, sabe mais uma coisa que é fundamental pra você eliminar inchaço e estufamento? Mais do que o chá? Mais do que a aveia? Água. Se você não bebe água o suficiente durante o dia, você não está hidratando o seu corpo. O seu sistema linfático, que é o sistema responsável por mandar embora inchaço, retenção de líquidos, não vai acelerar. Se seu sistema que faz você mandar embora inchaço e retenção não acelera, não funciona direito, como que você quer perder o inchaço, o estufamento e acabar com os gases? Não tem como. Então eu poderia vir aqui e falar, não precisa tomar tanta água. Não, precisa sim. Pode fazer o cálculo aí, 35 vezes o seu peso. O resultado que der desse cálculo, você vai consumir essa quantia de água por dia. Você precisa, ou chegar o mais próximo dela possível. Porque senão de nada vai adiantar o resto, tá? E, gente, tem mais uma coisinha que eu quero compartilhar com vocês, que quando se fala em gases, pode ajudar muito. O gás pensa que ele tá ali preso na sua barriga, né? Tá ali preso. Se você não se movimentar, o gás não vai embora também. E eu não tô falando sobre exercício físico. Se você não faz atividade física ou não pode fazer, a única coisa, uma coisa que você pode fazer em casa hoje mesmo que vai ajudar a mandar embora esses gases é, massagem. Faça massagem na sua barriga, 5 minutinhos de manhã, 5 minutinhos à noite. Quem fica muito tempo sentada, eu mesma trabalho praticamente o dia todo sentada, até que eu levanto várias vezes, né? Vou na cozinha, vou no banheiro, faço uma coisinha aqui, outra ali. Então eu vou levantando, vou dando uma movimentada, não fico com gases presos, né? Mas para quem fica muito tempo sentada, encolhida, na mesma posição, pensa que o seu intestino tá aí, absorvendo a comida, tendo que lidar com a comida. Então, se tiver acontecendo uma produção de gases e você não se movimenta, o gás vai ficar ali preso dentro de você. Então, é bom você, dar uma movimentada no seu corpo para que esses gases possam também ser eliminados. Se você unir tudo que eu falei, mais a movimentação, você elimina o estufamento na barriga, os gases em poucos dias. Na verdade, em um dia você já começa a eliminar. Porque você ainda vai fazer o seu intestino funcionar com as dicas que eu te dei aqui agora. Aí tem gente perguntando, Dara, feijão piora? Deixei de comer o feijão porque piorou. O feijão, essas leguminosas, né? Feijão, lentilha, grão de bico, até o amendoim. Sabia que o amendoim ele é da família do feijão? Tem gente que acha que o amendoim é da família da castanha. Não é não, é da família do feijão. É uma leguminosa. Também promove muitos gases. Muito mesmo. O feijão, o que eu recomendo? Deixa ele de molho de um dia pro outro, no mínimo 8 horas de molho, tá? Na água. Lave esse feijão, jogue essa água fora. Deixe de molho novamente até a hora do almoço, até você cozinhar ele. Se você puder colocar meio limão espremido nessa água com o feijão de molho, vai ajudar. Por quê? Deixar o feijão, a leguminosa, né, de molho, faz com que os fitatos, os antinutrientes do feijão, sejam eliminados. Não sei se já aconteceu com você de você colocar o feijão de molho à noite. Então, você vai lá, limpa o feijão, bota numa bacia, coloca água até cobrir. No dia seguinte, você vai ver que vai ter bolinhas nessa água. São esses fitatos que o feijão solta na água, que eram eles que iriam te dar gases e estufamento. Então, se você consegue fazer isso, você elimina boa parte desses componentes, digamos assim, que acabam fazendo você produzir mais gases quando você come. Outro ponto, como que você tempera o seu feijão?
Então não adianta também eu fazer todo esse processo com feijão e na hora de eu temperar, eu tá temperando com um tempero pronto, sabe? Nem sei que tipo de tempero que você poderia usar pronto num feijão, mas eu sei que tem gente que coloca até farinha no feijão. A maioria dos restaurantes, tá? Pra mim é assim, eu como feijão no restaurante, gente, estufamento na certa. Por que eu como em casa o mesmo tipo de feijão e não me dá isso? Então, eu já trabalhei em restaurantes e já vi que vários restaurantes adicionam farinha de trigo no feijão para engrossar o caldo. E essa farinha causa estufamento. Tem restaurantes que adicionam lá alho em pó, cebola em pó para dar gosto, né? Só que esse alho em pó não tem só alho em pó. Tem também saborizante nele, né? Aditivo químico. Então, acaba que é um feijão que não é temperado com coisas que realmente vão te ajudar, mas sim coisas que vão estufar sua barriga e produzir mais gases. Então, quando você faz o seu feijão em casa, tenta usar tempero natural. Cebola, salsinha, cebolinha, tá? Porque daí você evita também com que aumente a produção de gases. E na hora de consumir, você tem que consumir dentro da refeição emagrecedora. O feijão, ele é um carboidrato, ele pertence ao grupo dos carboidratos, então você tem que cuidar para incluir ele na refeição emagrecedora como carboidrato. Certo? Tem gente que deixa... Olha só que loucura, tá? Tem gente, eu falo tem gente, né? Mas eu já fiz muito isso. Tem gente que deixa de comer o arroz branco porque acha que o arroz branco vai engordar, né? Aí deixa de comer. Aí vai lá e come o dobro de feijão. Eu fazia isso, gente, acreditem? Eu fazia isso quando eu fazia dieta pra emagrecer, né? Que eu não sabia de nada, mas achava que sabia de tudo. Tirava o arroz branco, eu comia lá, tinha o arroz, o feijão, a carne e a salada. Eu comia carne, salada e colocava mais feijão. E o arroz nem pensava, porque o arroz engordava. Olha que absurdo. E aí, estufada, não emagrecia, não perdia peso, por aí vai, né? Então, tomem cuidado. Eu tenho um metabolismo lento e faço jejum. Qualquer coisa que como eu engordo. O que você acha? Seu metabolismo com toda certeza tá lento. O jejum tá te atrapalhando a acelerar o metabolismo. Não se faz jejum quando tá com o metabolismo lento. O jejum é uma estratégia muito boa para emagrecer. Mas não se faz jejum com o metabolismo lento. Não se faz. Você só vai deixar ele mais lento. É assim como eu vou explicar no evento de quinta-feira, não se come pouco quando se tá com o metabolismo lento. Você vai deixar ele cada vez mais lento. Então, o que você tem que fazer? Antes, comece formando refeições emagrecedoras para destravar o seu metabolismo, para voltar a acelerar ele. Mais para frente, depois de estar seguindo uma estratégia correta, formando as refeições emagrecedoras, falando pro seu corpo, pode acelerar o seu metabolismo, né? Porque você faz isso com a comida. Então, o seu corpo desacelera o metabolismo porque você tá comendo errado. Ele acha que você vai passar fome, ele acha que você não tem o que comer, ele acha que daqui a pouco você vai ficar dias sem comer, porque você tá comendo pouco, passando fome e não dando pra ele o que ele precisa. Quando você começar a fornecer pro seu corpo o que ele realmente precisa, ele começa a confiar, digamos assim, em você, ele tem mais confiança em você, ele começa a queimar aquele estoque que ele vinha guardando, a gordura. Né? Então ele começa a usar essa gordura como energia e aí você começa a destravar o seu metabolismo, começa a queimar gordura de verdade. Não engorda com facilidade, você tá resgatando a confiança do seu corpo. Quando você faz muita dieta restritiva, quando você passa muita fome para emagrecer ou toma medicamento para emagrecer, você perde a confiança do seu corpo. O seu corpo começa a achar que você vai morrer de fome, que você não tem o que comer, que a qualquer momento, né, pode acontecer alguma coisa com você. Então, o que ele faz? Ele guarda tudo que você come como gordura, como forma de sobrevivência. Entende? Consegue entender? Aí, o que você faz? Faz jejum. Fica horas sem comer. O seu corpo, você só tá reforçando a desconfiança do seu corpo. Ele nunca vai acelerar o seu metabolismo assim. Nunca, nunca, nunca. Por isso que a base do emagrecimento no Mais Magra, que é o meu programa de emagrecimento feminino, são as refeições emagrecedoras. Você pode usar o termogênico que for, você pode usar o chá que for, você pode usar o suplemento que for. Se o que você estiver comendo não estiver fornecendo refeições emagrecedoras, você não estiver fornecendo o que o seu corpo precisa, você não vai acelerar o metabolismo e não vai queimar gordura. Entende? Então, gente, eu reforço mais uma vez. Você que tá
no efeito platô, não consegue mais emagrecer. Já até emagreceu um pouco, mas travou. Você que não consegue perder peso e já tentou de tudo para emagrecer, não aguenta mais nem pensar em passar fome, que já dá aquele desânimo assim, vem participar do evento de quinta. Dia 16, essa quinta-feira, às 19h30, vai ser ao vivo. Eu recomendo você estar ao vivo para você realmente participar, pra gente formar um cardápio que seja adequado a você, certo? Então você vai poder interagir, você vai poder compartilhar comigo a sua rotina e eu vou conseguir estruturar um cardápio para vocês e entregar para vocês já no evento de quinta, com refeições emagrecedoras, para vocês já destravarem o emagrecimento. Então, se vocês ainda não se inscreveram, comentem aqui, eu quero, que eu vou enviar uma mensagem no direct. Quem tá aqui no TikTok tem que ir lá pro meu Instagram, @NutriDaresCarton. Tem que comentar lá, tá? Que aqui não dá. E aí, o que eu ia falar? Quem não puder... A gente ia falar uma coisa. Gente, acho que eu tô entrando naquela... Gente, o que eu ia falar? Acho que eu tô entrando naquela fase de amnésia, que dizem que a gestante chega numa hora que tem uma amnésia, né? Ai, Deus. É que sabe o que aconteceu? Eu li aqui uma coisa que eu tinha que falar, mas aí eu vi que eu já falei. Aí eu vi aqui chá de casca de abacaxi e eu vi aqui um monte de gente comentando eu quero. Não, gente que tá aqui no TikTok, vai pro meu Instagram, @NutriDaresCarton, tá? Ai, gente, eu me perdi aqui. Tá, deixa eu ver aqui. Vai dormir, usar o chá de casca de abacaxi com gengibre. Pode usar o chá da casca de abacaxi. Ah, tá. Pode usar o chá de casca de abacaxi com gengibre? Pode. Mas eu recomendo mais, sabe o quê? Casca de abacaxi com canela, se você puder. Melhor ainda, tá? Melhor ainda. O que seria uma refeição emagrecedora para ter ideia? Boa pergunta, Ana. Ana, uma refeição emagrecedora é uma combinação dos grupos alimentares. Eu vou explicar o que são elas, como que elas funcionam lá no evento de quinta-feira. Se você já se inscreveu no evento, só fique atenta no grupo do WhatsApp e tente participar ao vivo. Se você ainda não se inscreveu, você pode comentar aqui eu quero, que nem as meninas estão fazendo, que daí eu te envio no direct o link para se inscrever. Depois de se inscrever, entre no grupo do WhatsApp, tá? Que lá que você vai receber a orientação, as notificações do evento. Nesta quinta, 19h30. Quando o evento acabar, eu vou fazer uma promoção do Mais Magra, que é o meu programa de emagrecimento feminino, para quem quiser começar o processo de emagrecimento para valer, tendo ajuda, tendo acompanhamento comigo, tá? Ok? Bom, gente, espero ter ajudado vocês com o encontro de hoje. Como essa semana é semana de evento, amanhã de manhã a gente vai ter mais um encontro, tá? Amanhã de manhã eu vou mostrar para vocês o que comer no café da manhã para emagrecer. E além disso, eu vou dar ideias do que comer. Não vou só falar, ai, tem que comer isso. Vou dar ideias, vou dar receitinhas para vocês já começarem. Que nem eu falei, eu quero que vocês cheguem no evento já animadas, já com alguma motivação, já com algum incentivo. E nada como resultado para gerar um incentivo em vocês, né? Então, eu quero que vocês, de verdade, ó, gente, eu tô aqui para ajudar. Eu não tô aqui pra passar a mão na cabeça, ai, pode, né, ser feliz, seja feliz. Não, você vai ser feliz se você tiver mais autoestima, você vai ser feliz se você tiver mais saúde, você vai ser feliz se você acabar de tomar parar com tanto remédio, parar com tanta dor no seu corpo, né? Às vezes aquela enxaqueca, às vezes não, aquela enxaqueca que você sente, algumas mulheres sentem, né? Não tô falando que todas, mas eu sei porque eu tenho alunas que tomavam remédio para enxaqueca 3 vezes na semana. Acabou com essa palhaçada, entendeu? Então eu tô aqui para te tirar dessa indústria farmacêutica, né, que vende só remédio, que, enfim, para realmente fazer com que você tenha uma vida saudável, com mais autoestima e possa viver muitos anos, mas bem. Não adianta a gente estar aqui nessa terra muitos anos e sofrendo e fazendo nossa família sofrer, né? Então participa do evento, tá, linda? Participa do evento. Bom, gente, um beijão, uma boa segunda-feira para todas nós e amanhã de manhã a gente se vê aqui para conversar sobre café da manhã. Quem não se inscreveu no evento, comenta aqui, eu quero, que eu vou te enviar o link no direct. Beijos!